Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Glória ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, pela oportunidade de estarmos em tua casa. Que o Senhor venha abençoar cada um daqueles que estão aqui, daqueles que porventura ainda vierem. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, com a tua presença, com o teu amor, com o teu Espírito Santo. Que o Senhor venha curar, restaurar. Que o Senhor venha responder orações nessa noite, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Nos apresentamos a Ti. Em nome de Jesus nós abrimos este culto. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Maravilhoso e bendito é o Senhor. Glória ao nosso Deus.
De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Glória, glória ao nosso Deus, aleluia. Que alegria, meus irmãos, estamos na casa do Senhor e nós estamos no culto de ensino, que também é uma campanha, né? Os nossos cultos até de domingo são de ensino da palavra, né? A Bíblia, a palavra de Deus, precisa ser a base de toda mensagem pregada. Mas na quarta-feira a gente tira um tempinho assim para estudar mais detalhadamente alguns textos da Bíblia, por assim dizer, né? Nos aprofundar um pouquinho mais. E é muito importante que nós façamos isso. Domingo pela manhã também é um momento de estudo. Nós já tivemos aí 2 lições dessa última revista do ano de 2025. Estudamos sobre Jetro, sobre Josué, e domingo é sobre Caleb. Se você não tem a sua revista ainda, fale com a Sara, adquira a sua revista. 9 horas, venha para o café da manhã. Café da manhã delicioso aí, sempre tem uma coisa muito, muito gostosa, além da comunhão, né? Nós temos uns com os outros aí, tomando café, conversando. Na sequência nós temos o estudo da palavra na escola bíblica. E rapidinho, né? Rapidinho, dá para você ir preparar um almoço, ou, enfim, cuidar dos afazeres aí, né? De domingo. Então, coloca aí na sua agenda de domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, e vamos juntos participar da Escola Bíblica na casa do Senhor. Eu quero pedir o nosso primeiro vice-pastor, Gilson, que está lá na porta, lá, né, para fazer uma leitura da palavra, orar pelas nossas finanças. Ele sempre tem uma palavra tão boa, né, vinda do Senhor para a nossa vida. Então vamos ouvir.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Estamos felizes de estar na casa do Senhor mais uma vez, esta noite, para aprender a palavra de Deus, né? Culto hoje, o pastor falou, é dia da gente detalhar um pouco mais as escrituras sagradas e aprender um pouco mais da palavra do Senhor, né? Tem um texto aqui para me ler, um versículo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. É um versículo que todos conhecem, né? Paulo, quando indagava ao Senhor lá sobre aquele espinho na carne, orando, e foi muita oração pedindo a Deus, certamente para que o aliviasse. Nós não sabemos ao certo o que ele passava na carne, mas o Senhor lhe deu essa resposta aqui. E o comentarista pôs aqui embaixo, aqui na Bíblia de estudo, tudo aquilo que Deus nos permite passar, se o passarmos debaixo da orientação dele, com temor e fé, resultará em força. Todas as lutas, provações, dificuldades, todas as doenças que Deus permite que a gente passe, desde que a gente passe debaixo da graça dele, da orientação dele, servindo a ele com fé, com temor, isso vai nos trazer o que? Força espiritual. Vai trazer para nós um alívio, uma motivação a mais para viver espiritualmente. Deus é quem nos sustenta em todas as coisas, inclusive nos dias mais difíceis. Por isso podemos ser fortes quando tudo parece apontar para o nosso enfraquecimento e destruição. Por isso é que a gente muitas vezes encontra pessoas que estão passando dificuldades, lutas, às vezes doente, às vezes enferma, às vezes muita necessidade de algo, e a gente vai conversar com aquela pessoa e ela está espiritualmente bem, alegre com o Senhor, alegre em espírito, agradecida a Deus. Aí a gente fica perguntando para nós mesmos, como uma pessoa com tanta dificuldade, com tanto problema na vida, e ainda acha força para responder que vai tudo bem? Só a fé, só a graça de Deus pode fazer isso. E isso acontece, meus irmãos, quando a pessoa é cheia do Espírito, cheia da graça de Deus, ela pode estar enfrentando turbulhões ou turbilhões de problemas, mas nada tira a paz de espírito que ela tem. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar nesta noite pelas nossas finanças, pelos ofertantes, por cada casa, cada família aqui representada nesta noite, por cada dizimista, para que o Senhor possa abrir portas aonde precisa, abençoar o teu povo, abençoar a igreja, abençoar o celeiro da igreja, abençoar o celeiro de cada família, em nome de Jesus.
Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Pai, aqui mais uma vez nesta noite, te agradecendo, Senhor, desde já, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas dívidas, ó Pai, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, meu. Muitas vezes passamos por períodos difíceis e chegamos a fraquejar, mas sabemos que a graça do Senhor está conosco, ó Pai. Te peço que nesta noite, Senhor, abençoe cada família aqui representada, por cada irmão que está aqui, ó Pai. Não sei o problema, a dificuldade que cada um enfrenta, mas o Senhor sabe e conhece todas as coisas. Visita cada lar, cada família, ó Pai, aonde estiver a necessidade de cada um aqui nesta noite, ó Pai. Vá de encontro ali com as mãos poderosas do Senhor, abençoador, ó Pai, e visita, e toca, ó Pai, e transforma, e muda aquela situação, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, pelos ofertantes, pelos dizimistas da tua obra, ó Pai. Venha abençoar cada lar, cada família. Não deixe faltar o pão de cada dia, ó Pai, na mesa dos teus servos, ó Pai. Não deixe, ó Pai, faltar no celeiro da tua obra, ó Pai, mantimentos para manter a tua casa e a tua obra. Nós oramos, ó Pai, e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Podem se assentar. Deus abençoe. Vamos ouvir a irmã Cleonilda cantando nessa noite. Pai do Senhor para os irmãos. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. No outro lado vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Terrível abismo do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. No outro lado vi
meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Deus abençoe a irmã Cleonilda. Vamos ouvir o nosso segundo vice-pastor, Célio, trazendo a palavra nessa noite. Glória a Deus. A paz do Senhor. Vamos à palavra de Deus, Provérbios, capítulo 13, versículo 12, só um versículo que estarei lendo aqui. Diz assim a palavra de Deus: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Provérbios aí praticamente a todo versículo nos traz um ensinamento da palavra de Deus a partir da observação da vida do homem no seu processo de viver aqui, e essa sabedoria de Deus inspirada para interpretar os anseios da vida humana, do coração humano, à luz da revelação de Deus. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Uma outra tradução, uma outra versão traz dessa forma, que essa esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Na semana passada, eu estava acompanhando meu pai numa consulta médica. Vieram do interior, minha mãe foi para um lado. Geralmente quando o pessoal vem do interior é para fazer esses tratamentos, essas consultas, esses acompanhamentos. Ela foi para um lado e eu acabei ficando com meu pai. E painel de senhas ali a todo momento chamando, e o horário dele estava marcado para as 8h30 da manhã,
Nós fomos sair de lá já 1h da tarde. E a cada vez que tocava o painel, vinha essa esperança, essa expectativa. É agora. Mas era outra senha, aquilo meio que frustrava. E naquele processo ali, era para trazer uma palavra na última quarta-feira, né? Acabei não podendo estar aqui com os irmãos. E naquela espera, um pouquinho angustiante, porque a gente, né, tinha um horário marcado e tinha essa expectativa de ser atendido logo. Ficar sentado ali por horas, né? Local que por mais estrutura que tenha, é complicado para você ir num banheiro e vai chamar a senha, ou para sair para procurar um bebedouro longe. E eu me lembrei de uma canção do Renascer Praise, um grupo aí dos mais conhecidos, que tem grandes músicas de sucesso, que o mercado gospel gosta, mas que tem muitas canções lindas, belas, que são cantadas, inclusive às vezes aqui são cantadas, letras inspiradas, de adoração mesmo. E eu me lembrei de uma chamada O Milagre da Espera. O refrão dessa música diz que a espera não pode matar a esperança. E ali estávamos nós, eu me lembrei disso, né, por conta do refrão. A espera não pode matar a esperança. A gente estava na espera, com a esperança de que fosse atendido logo, mas na expectativa que fosse chegar esse momento do atendimento, daquilo que nós ansiávamos por ali. E naturalmente isso me levou depois a esse texto de Provérbios 13:12, que fala que essa esperança que se adia adoece o coração, mas o desejo cumprido, quando vem a resposta, é árvore de vida, é alegria para o nosso coração, é celebração. E a esperança é essa força que mantém o nosso coração firme quando tudo parece parado. Essa expectativa de alcançarmos algo é aquilo que faz manter o nosso coração firme diante da adversidade, daquilo que parece a demora, que parece que o processo das coisas está muito atrasado, está travado, encalhado, como dizem por aí. E nesse texto, Salomão, ele nos mostra que às vezes, quando a resposta parece demorar, o ser humano, a pessoa pensa que está demorando, o coração pode adoecer, pode desfalecer. Mas quando essa promessa se cumpre, é celebração, é árvore de vida, é renovo, é alegria, conquista, celebração. Quantos de nós, talvez na nossa vida, já tenhamos orado a Deus pedindo um sinal, né, do seu favor, de que algo é de Deus, de que Deus está no processo, naquilo que nós intentamos, estamos buscando. No domingo mesmo a pastora disse, orou a Deus, não, precisa encontrar esse brinco, como um sinal de que Deus está conosco nessa obra, nessa construção, nesse projeto. E depois o seu coração se acalmou, não, ainda que com sinal, sem sinal, eu sei que Deus está conosco, Ele já nos mostrou, né? Eu sinto que Deus está conosco nesse projeto. E às vezes a gente ora pedindo um sinal. Um trechinho daquela canção diz, dá-me um sinal do teu favor, mostra-me, ó Deus, que comigo estás. É o anseio do coração humano. Meu Deus, mostra um sinal que o Senhor está comigo, para que eu me acalme, para que eu me mantenha firme, para que eu compreenda que de fato, essa demora é parte do seu plano para mim, que ainda que eu ache que demore, o Senhor está nessa situação, o Senhor está comigo nessa situação, nesse processo que eu estou passando, nesse caminho que eu estou trilhando, que o Senhor está comigo. Quantos de nós oramos, não, meu Deus, se é isso mesmo, se eu devo permanecer, se eu devo prevalecer, me dá um sinal, mostra-me um sinal, Senhor. Às vezes a espera nos faz chorar, desesperar, angustiar, às vezes nos leva a enfraquecer. Mas interessante nós percebermos que Deus,
ele não desperdiça tempo. Deus, ele não perde tempo, né? Ele não brinca com o nosso tempo. Ele está, na verdade, usando o tempo de espera, esse processo, como um campo de treinamento para a nossa fé, como um processo de crescimento, de preparação para cada um de nós. O povo de Israel pelo deserto, 40 anos, entre vacilos, às vezes murmurações, falhas, e Deus preparando aquele povo para uma conquista que viria, Deus trabalhando naquele povo. A espera, o tempo que parece ser demora, é um campo de treinamento para a nossa fé. Não é fácil, a gente às vezes questiona, reclama, pede um sinal, paira a dúvida, mas nós não podemos desistir. Deus trabalha no silêncio, Deus treina a nossa fé, aumenta a medida da nossa fé ao longo do tempo, do percurso, da trajetória. O tempo de Deus não é de atraso. Alguém possa pensar, ele tarda, mas não falha. Não, Deus nos prepara. O tempo de Deus não é de atraso, não é de ser tardio, mas é de preparo para a vida daquele que passa por um processo, para a vida daquele que empreende uma campanha, um projeto de jejum, de oração, de clamor, de busca. Às vezes fazemos com a expectativa de que a resposta vem logo, dentro da nossa perspectiva, do nosso tempo, mas Deus tem o tempo de preparo, para nos entregar as coisas, a bênção, no momento certo, quando nós nos despojamos do nosso ser, da nossa autoconfiança, autojustificação, de nos acharmos que somos capazes e merecedores, e que por nossa própria sabedoria nós intentaremos e lograremos êxito. Deus trabalha em nós, para que nós possamos depender inteiramente dEle, e não da força do nosso braço. O tempo de Deus é um tempo de preparo. E enquanto talvez nós choramos, nós clamamos, Ele está nos despojando da nossa capa, da nossa própria veste, e nos vestindo com vestes de louvor, e colocando em nós, nos ungindo com óleo de alegria. Como primeiro aspecto da nossa reflexão nessa noite, gostaria de abordar que a espera revela o estado do nosso coração. A espera revela como está o nosso coração, aonde está o nosso coração, né? Não é apenas um teste de paciência para a nossa vida, para a vida do cristão, mas é a revelação daquilo ou de quem governa o nosso coração. O tempo às vezes passa, a resposta parece não vir. Meu Deus, mas eu estou clamando, eu estou orando, o Senhor é todo poderoso, isso é tão fácil para o Senhor. Basta o Senhor desejar, querer, basta uma palavra, basta o Senhor determinar que essa situação muda. Parece que a resposta não chega. Podemos questionar, será que eu tenho orado pouco? Será que tem me faltado a fé? E às vezes alguém pensa em desistir de clamar, desistir do projeto, desistir do seu sonho que ele tem colocado na presença de Deus e tem buscado a Deus uma resposta, pensa em desistir. Mas como nós falamos agora há pouco, Deus usa o tempo da busca, do clamor, da oração, do jejum, da nossa separação, para tratar do nosso interior, da nossa vida, para curar, às vezes, as feridas que existem em nós, para alinhar as nossas motivações. O que de fato me move a buscar isso? Será que é para glorificar o nome de Deus? Ou
as minhas próprias motivações para me envaidecer, para me engrandecer. O tempo é um instrumento de Deus, é um remédio de Deus para tratar com cada um de nós, porque Deus tem o seu tempo determinado. Deus trabalha no seu tempo, que não é preso ao tempo cronológico como nós estamos, como a nossa percepção de demora das coisas acontecerem na nossa vida. Às vezes a gente clama: arranca de mim o pranto de dor, como a letra da canção diz. Me veste com vestes de louvor, tira, Senhor, essa dor que eu não suporto mais. Mas Deus sabe quando essas lágrimas não são apenas o sinal de dor, mas também de dependência. É no nosso choro, na nossa oração, que nós tocamos o coração de Deus, e Ele nos fortalece, nos capacita a prevalecermos, a persistirmos em oração, ainda que pareça que demore, pareça que nunca vai acontecer, mas Deus está trabalhando na nossa vida. Deus vê o nosso clamor, as nossas lágrimas. Compreenda que no processo, na busca, de repente, juntamente com o pastor, com essa campanha que foi lançada, com esse trabalho que está sendo realizado nesses últimos meses do ano, você colocou um projeto do qual entende que tem muita necessidade, que você anseia tanto, seja a cura, a resposta, a salvação de alguém, a transformação, e tem derramado lágrimas, mas nós precisamos persistir, nós precisamos, às vezes, que o estado do nosso coração seja revelado, e seja moldado por Deus, seja transformado por Deus. Nós podemos mencionar a Abraão, nesse tempo de espera, 25 anos desde que recebeu a promessa de um filho, que Deus traria um filho para que a sua descendência se multiplicasse, que Deus tinha um plano, tinha um projeto, por meio de Abraão, por intermédio da descendência de Abraão. E durante essa espera, como muitas vezes é do coração humano, falho, sente medo, ele tentou resolver com as próprias mãos, tentou dar um jeito. Isso trouxe consequências. Nós sabemos quando Abraão tenta de outra forma, isso traz consequências. Mas quando ele aprende a confiar no tempo de Deus, entender que há um processo, que Deus trabalha à sua maneira e não como eu imagino que deve ser, ele confia em Deus, o riso nasce, a alegria vem. O nome Isaac significa riso, talvez por conta da reação de Sara, mas significa riso. E quando ele aprende a confiar no tempo de Deus, o riso, Isaac, nasceu, o filho da promessa, no tempo determinado, no tempo de Deus. Talvez o que hoje nos faça chorar, sentir angústia, clamar, amanhã será o motivo da nossa celebração, da minha e da sua alegria, motivo de nós testemunharmos quando foi implementado aquele jejum, aquele tempo de consagração, de oração. Eu coloquei algo na presença de Deus, eu clamei em certos momentos, pensei em desanimar, em desistir, que não seria dessa vez, mas Deus trouxe no momento certo, Deus me trouxe a resposta, Deus trouxe a mudança, a transformação. É assim que Deus age, do seu modo, a sua maneira, segundo a sua vontade. O que é importante é nós entendermos que Deus não ignora, não está alheio ao nosso pranto, às nossas lágrimas, ao nosso clamor, o nosso choro na presença de Deus, as nossas orações, o seu sacrifício em prol daquilo que você tem pedido a Deus, não é em vão.
Deus transforma essa lágrima em alegria. No tempo certo, nós cantamos o hino da vitória. É a palavra de Deus, é a promessa de Deus para aquele que crê. Espera, a demora, na nossa perspectiva, não é uma punição, mas é preparo, é purificação, é fortalecimento. É poder chegar ao final e dizer: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas conheço de experiência, de relacionamento, como Jó pôde testemunhar, como Jó pôde falar. Depois de um tempo de angústia, de espera, do que parecia demora, do que parecia não haver resposta, Deus muda a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, quando ele clamava a Deus, quando ele estava na presença de Deus, orando, intercedendo, nem por si, mas por outras pessoas. Deus muda a sorte de Jó, e as lágrimas se tornaram em óleo de alegria, em motivo de louvor, de celebração. E Deus mudou a sorte dele, fez dele mais próspero do que antes de toda aquela provação, do que antes de toda aquela luta, porque persistiu na espera, confiando em Deus. E a espera é o ambiente onde Deus forma a nossa fé, onde Ele trabalha a nossa fé, porque fé não é um sentimento, vai muito mais do que isso, vai muito além disso, é permanecer, mesmo contra todas as perspectivas e probabilidades. Fé é permanecer, às vezes um pouco vacilante, mas não, eu não pararei de orar por esse propósito, eu não pararei de buscar, de clamar a Deus, eu vou persistir, mesmo com dificuldade, com força, sentindo um peso para orar, para tirar esse tempo, mas eu vou me esforçar, eu vou sacrificar, porque ter fé é permanecer na presença de Deus, mesmo em circunstâncias adversas, porque para o nosso Deus não há impossíveis. Ele faz com que nós vivamos as suas promessas, as promessas que Ele tem para a nossa vida, para aquele que permanece, para aquele que crê. Deus nos fará viver as promessas que Ele tem na nossa vida. Não haverá impossíveis para o meu Deus, diz a canção. Ele me fará viver as suas promessas. E enquanto o tempo passa e nós continuamos clamando, e a resposta ainda não veio, a situação ainda não foi mudada, a minha, a sua fé, ela é testada, ela é provada. Não para Deus ver o que há em nós, mas para nós mesmos percebermos o que há dentro de nós, que nós precisamos de dependermos inteiramente de Deus, reconhecermos a nossa limitação, que precisamos dEle, da graça dEle, porque é fácil de repente, dizer: minha fé cresceu, eu estou vendo um milagre que aconteceu, mas a fé de fato, ela cresce, ela é fortalecida, é na espera, é nesse silêncio da espera, quando parece que estamos experimentando o silêncio de Deus, e nós permanecemos, crendo, orando, buscando, não desanimando dessa busca em Deus, é que a nossa fé é fortalecida. Por isso que esse ambiente de espera é um ambiente que fortalece a nossa fé, que nos faz depender inteiramente de Deus e não de nós mesmos, e não buscar uma solução à nossa maneira, mas entender quais são os propósitos, os desígnios de Deus para a nossa vida. O que dizer de outro personagem do Antigo Testamento, José, que por volta dos seus 17 anos tem um sonho, Deus lhe mostra o que seria a sua vida, o seu chamado, o seu ministério, de como Deus iria usar ele em suas mãos, e ele vê o seu sonho se cumprir anos e anos depois, passando por dificuldade, humilhação, prisão, esquecimento, falsa acusação,
uma série de desafios, de percalços na sua trajetória. E nesse tempo, nesses desafios da vida, nessas dificuldades, em todas essas provações, Deus forma nele um caráter de alguém que viria ocupar uma posição elevada no Egito Antigo, uma posição de respeito, de uma significância, de uma relevância social, política imensa, e também espiritual, por conta de como ele é usado por Deus para a preservação do povo da promessa nos anos de dificuldade. O tempo da espera formou em José um caráter essencial para que ele estivesse pronto a ser usado por Deus quando chegasse o momento. Ele precisa trabalhar em si mesmo essa dependência de Deus. Talvez um sentimento de injustiça que podia passar sobre a sua cabeça, mas o seu coração, pelo que nós vemos da história, ele não desfalece diante da espera. Podia questionar, mas meu Deus, eu tenho uma promessa, e aquele sonho, eu tenho promessa na minha vida e agora estou aqui preso por falsa acusação, por conta da minha escolha em ser fiel, em ser temente aos princípios que foram ensinados pelo meu pai, de te servir, de te honrar. Mas não, o seu coração, ainda que diante da dificuldade, permaneceu em Deus, permaneceu confiando e pôde desfrutar da promessa em toda a sua plenitude, da forma que Deus havia lhe mostrado anos antes. Foi trabalhado nesse ambiente de fé, de fortalecimento, e pôde ser usado por Deus. Talvez nós possamos pedir um sinal, mas o favor de Deus, o sinal de Deus já está sobre a nossa vida, né? Outra vez lembrando do testemunho da pastora, não, com sinal, sem sinal, com brinco ou sem brinco, eu sei que o favor de Deus está sobre a nossa vida, que Deus está conosco nesse projeto. É a palavra de Deus para nós. O favor dele já está sobre a nossa vida, independente da angústia, da dificuldade que alguém possa estar temporariamente enfrentando. O favor de Deus está sobre a nossa vida. Nós não somos consumidos pela misericórdia de Deus. Isso significa que a presença dele está sobre a nossa vida. Deus nos sustenta, nos prepara nesse processo para desfrutarmos do milagre. Às vezes um milagre, uma bênção na vida de alguém que não teve a maturidade, não passou pelo processo, não dá o devido valor, o reconhecimento. Por isso Deus nos entrega no seu tempo, porque Ele trabalha em nós a nossa maturidade, o nosso reconhecimento, a nossa dependência em Deus e reconhecimento de que Ele nos trouxe a resposta que nós precisamos, nem sempre a que eu acho que é a correta, que eu mereço, mas Ele traz o que eu preciso, o milagre que eu preciso. Deus não apressa as promessas, Ele molda corações, Ele traz no tempo certo, que é o tempo dEle. Nós precisamos reconhecer isso. Não permitir que a espera mate a esperança que há em nós, a busca, o desejo pela bênção e a confiança que Deus nos dará aquilo que nós precisamos. A nossa fé se mantém viva quando nós lembramos que Deus não é homem para que possa mentir. As promessas de homens, elas falham, elas caem por terra, elas mudam de acordo com uma situação, mas a palavra de Deus não cai por terra. A palavra de Deus é viva, eficaz, e ela não muda de acordo com a situação, com o contexto. A promessa de Deus se cumpre. A palavra de Deus não cai por terra, não falha. Mesmo que nós não tenhamos a resposta nesse momento, afirmemos: Deus está comigo, Deus me acompanha nesse processo, Deus me acompanha nessa caminhada, nesse caminho eu não estou sozinho,
Deus está conosco. Deus é quem tem me fortalecido e me mantido de pé, e assim eu continuarei de pé na presença do Senhor. Por fim, o desejo cumprido é árvore de vida. É o que o texto diz, o desejo cumprido é árvore de vida, porque o cumprimento da promessa também, ele nos transforma. Quando esse milagre chegar na sua vida, na nossa vida, quando a resposta de Deus chegar, o nosso coração ele floresce e a nossa fé frutifica. O que é importante desse texto, o que é interessante, é que ele faz essa alusão à árvore de vida, a uma árvore viçosa, que dá frutos. Mas quando nós plantamos uma árvore, ela tem um processo até que ela venha dar fruto. Não é do dia para a noite. Eu não plantei a semente hoje e amanhã eu estou colhendo numa árvore. Tem um processo, tem um tempo. Ela nasce pequena, cresce em silêncio, e no tempo certo ela dá o seu fruto. Por isso, é importante nós refletirmos, estarmos atentos à palavra de Deus, do tempo da espera, para que o nosso coração não desfaleça, mas possamos desfrutar no tempo certo, porque é assim que Deus trabalha. O milagre de Deus vem no seu tempo. Há um processo. Ana chorou muito tempo, muitas vezes, por um filho. Teve um processo, até que no tempo de Deus, por meio da palavra dita por um homem de Deus, o milagre chamado Samuel veio. A resposta de Deus veio, trazendo vida, alegria ao coração de Ana, que clamava a Deus por um filho, que viveu um processo de dificuldade, viveu um processo de ser alvo de zombaria, vivia um conflito ali no seu lar, mas teve a sua sorte transformada, porque clamou a Deus, não desanimou da sua busca, mesmo com o coração angustiado. Na verdade, esse coração angustiado que a aproximou ainda mais de Deus, a depender inteiramente de Deus, porque humanamente, talvez tenha utilizado os seus métodos, seguido uma série de receitas, e não gerava um filho, mas no tempo certo, Deus trouxe a resposta, trouxe o cumprimento desse desejo que fez em Ana ter essa árvore de vida, essa alegria, essa vitória. Samuel foi uma bênção não só para a vida de Ana, mas para todo um povo, para toda uma nação, um instrumento de Deus. E assim é com as bênçãos que Deus coloca na vida do seu povo. Não é para que apenas você desfrute, mas que outras pessoas sejam abençoadas por meio da sua bênção, que o seu testemunho fortaleça outras pessoas, alegre outras pessoas e faça com que outras pessoas prevaleçam esperando no Senhor. Por fim, irmãos, a espera pode doer, mas a espera não é o fim, é um processo, é um caminho, é uma forma de Deus trabalhar em nós, nos preparando para a colheita que virá. Deus trará a resposta para a nossa oração, a colheita para a nossa vida. Espera não é o tempo da ausência de Deus, mas é um tempo em que Deus está trabalhando em silêncio, nos preparando para o milagre, para a bênção que Ele entregará na nossa mão. Que nós possamos prevalecer, permanecer na presença do Senhor, clamando a Deus. Deus tem grandes coisas, tem resposta para aquele que confia
independente do tempo, da espera, permaneçamos em oração, na presença de Deus, clamando e apresentando a Ele, até o momento em que nós celebraremos a vitória, a bênção, a mudança na nossa vida, nas situações que nós temos apresentado a Deus. Que Ele continue falando ao nosso coração. Deus abençoe, pastor. Amém. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Perseverança, né? Perseverança é a palavra que a Bíblia traz. Para que nós possamos aí não ser vencidos aí por essa fraqueza do coração. O ser humano está propenso. Essa coisa demora muito do nosso ponto de vista, né? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Não sei nem se a pastora Liliane vai usar isso depois aí, mas a gente foi fazer uma imagem de drone dos tijolinhos que eu assentei lá, para editar um vídeo. Depois eu até joguei no programinha, foi bom que eu coloquei no esquadro, está no esquadro certinho a minha medição lá, foi bom. Mas eu falei com o síndico lá do condomínio, eu falei, estou com um drone aqui, ele tem um pouquinho de bateria, você quer que eu sobrevoe algum lugar aí? Ele falou, tem umas áreas de umas piscinas lá, se você puder sobrevoar para a gente. Eu fui lá, eu, pastor Liliane e a Sara, aí levantei o drone, aí levei lá na frente assim, fiquei olhando na câmera, voltei e tal, e a pastora Liliane falou, tem que pegar as piscinas e tal, não sei o que, você está pegando as piscinas? Calma, eu estava passando uma distância assim, né, e as piscinas estavam do lado assim. Aí depois que eu terminei, eu falei, olha, porque é o seguinte, eu estava vendo lá na telinha, a sua perspectiva, você está embaixo, sua visão de baixo, você não percebeu onde eu estava abrangendo aqui, mas eu estava olhando de cima para baixo, então eu vi exatamente tudo que eu estava abrangendo ali, né? Então às vezes é assim, o tempo da espera é difícil, porque o nosso ponto de visão não é o de Deus, né? Deus está vendo o todo, né? Deus está vendo a coisa pronta, e a gente só vê um recorte, não é assim? Então que a gente possa confiar no Senhor, porque às vezes não tem jeito da gente ver mesmo não, às vezes a gente só vai ver o resultado, às vezes a gente só vai ver a resposta, o milagre, o processo a gente tem que passar por ele confiando, crendo, né? Então foi muito boa a palavra que foi ministrada aí pelo Célio, nosso segundo vice-pastor. Vamos nos colocar de pé, nós já vamos terminar o nosso culto, vamos orar, e é assim, Deus está agindo, Deus está fazendo, a gente só precisa crer, só precisa confiar no Senhor. Deixa eu pedir a pastora Liliane para me ajudar aqui. Vocês vão estender as mãos para cá e vão orar por todos os pedidos que estão ali, né? Tomara que você tenha pedido lá dentro, se não tem, coloca. Creia, confia, acredite no Senhor. Muitas famílias representadas aqui. Espero que você esteja na expectativa de receber algo de Deus, esteja fazendo essa campanha também, construindo algo diante do Senhor, no mundo espiritual, no mundo físico, e com fé, confiança e perseverança, nós vamos alcançar a vitória do Senhor. Então estenda sua mão para cá. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra ministrada ao nosso coração, que o Senhor nos permita, Senhor meu Pai, ver a realização do desejo, Pai, que o Senhor nos permita ver, Senhor meu Pai, a vitória daquilo que nós estamos aguardando. Com certeza, Pai, será um alimento de vida, ó Deus, com certeza será uma injeção de ânimo na vida daqueles que confiam e esperam no Senhor. Quantos pedidos tem aqui dentro dessa caixa,
Quantos pedidos tem aqui, Pai, nos corações que estão se apresentando diante do Senhor, e nós pedimos, ajuda-nos, Pai, a suportar o processo, ajuda-nos a vencer a prova do tempo, para que nós possamos cantar o hino da vitória, em nome de Jesus, Pai. Nós ministramos a Tua bênção sobre cada um daqueles que tem esperança, confiança e fé no Senhor. Nós abençoamos cada vida, cada família representada aqui, e clamamos para que a Tua bênção, Pai, alcance cada um daqueles que esperam no Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Este é o nosso clamor a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos leve em paz para os nossos lares, que você possa vir na escola dominical domingo de manhã, no culto à noite, trazer alguém com você. Que Deus te abençoe. Está terminado em nome de Jesus. Glória a Deus.